Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores mais uma vez para tratarmos dessa ciência psicossociopatologia aplicada à destruição não só do planeta Terra, mas da humanidade como um todo. Então, o ser humano, com atitudes muito impensadas, destrutivas, alienadas ou até certo ponto inconscientes, eles estão reduzindo as chances de sobrevivência do nosso planeta rapidamente. Agora, o que importa é justamente nós sabermos essa problemática psíquica do ser humano. Por que o ser humano age assim? Então, Norberto Kepp, psicanalista, filósofo e cientista social e pedagogo, ele desenvolveu uma ciência cujo nome é trilogia analítica, mas que estuda a psicossociopatologia, ou seja, as doenças psíquicas e sociais, a inter-relação entre essas duas formas de doença, como uma influi na outra, as causas disso e o seu tratamento possível. Então, para a gente conseguir melhorar a situação no planeta Terra, nós precisamos estudar o nosso interior. Por isso que Kepp fala muitas vezes aqui em termos psicanalíticos. Então, o que tem psicanálise com ecologia? Tem muito a ver. Tem muito a ver, só tem a ver, porque o ser humano está destruindo o planeta por não ter um conhecimento adequado da sua problemática interior. Por exemplo, Kepp vem desenvolvendo ultimamente aqui nos grupos de terapia com seus clientes, se aprofundando no estudo do narcisismo, como são as suas aplicações, as suas relações com a inveja, com a teomania, com a censura. E eu acho que existe um exemplo muito prático sobre a questão do narcisismo ajudando a destruir o planeta ou tornar a sociedade mais doente. A patologia da humanidade, esse desequilíbrio que o ser humano tem de fazer tudo para o seu egoísmo e para a sua vaidade, em detrimento do bem-estar comum, o que isso causa na sociedade humana, na vida do ser humano. Dr. Kepp. Eu gostaria de expor hoje essa questão do narcisismo. Ela quer tirar toda a problemática dos instintos. Então, é uma ideia totalmente invertida, porque os instintos são perfeitos. E o ser humano adoeceu por causa da mente. Por exemplo, os animais vivem dos instintos, né? As plantas vivem do seu vegetatismo. Então, nenhum dos dois falha. E a parte instintiva do ser humano é uma parte que veio da natureza. Portanto, não são os instintos que levam o ser humano para as doenças, mas os instintos podem ser deturpados, negados, podem sofrer uma influência muito ruim da atitude psíquica, da vontade do ser humano. Veja a primeira ideia que eu coloquei sobre isso. O narcisismo é a porta de entrada de todas as doenças. Então, veja que parece que o narcisismo é sempre assim algo leve, né? Como a Cláudia mostrou na questão dos perfumes, da vaidade feminina para embelezar a mulher. Agora, isso não quer dizer que o homem não seja narcisista, é claro que é. A mulher no plano assim da beleza física, mas o homem também. No plano assim muito mais grave, né, dos pensamentos, das ideias. Veja, eu coloquei uma ideia aí que pode esclarecer bem. Trio formador de todas as doenças: narcisismo, inveja e teomania. Então, veja, eu vou explicar primeiro que a inveja é assaz estudada por nós, né? E também por outras pessoas que seguem Freud e Melanie Klein.
Depois eu coloquei a teomania, veja lá no triângulo, junto com a inveja, porque uma é ligada à outra. A pessoa invejosa, ela quer ser um Deus. Teomania é uma ideia pelo qual o ser humano não quer ser humano, ele quer ser criador também. Então, até na fala bíblica, né, diz que o ser humano queria ele estar no lugar de Deus, inclusive os anjos que se revoltaram, né, o Lúcifer, ele queria fazer a criação. E, em terceiro lugar, eu coloquei o narcisismo, veja lá. Os três são intercorrentes. Os três são independentes e, ao mesmo tempo, um depende do outro. Porque o indivíduo invejoso é teomânico e narcisista. O teomânico é invejoso e narcisista. E o narcisista é invejoso e teomânico. Então, você quer ler lá as consequências embaixo, Cláudia? Então, a inveja significa o ataque aos outros. Então, o invejoso é o indivíduo que tem raiva do que os outros têm e procura dilapidar os bens do próximo. A teomania, né? O que seria? Mas é um ataque a Deus, mais ligado à megalomania também. Teomania pode ser uma megalomania também. E narcisismo? Narcisismo é um ataque a todos. Então veja que os três são juntos. Quem tem um desses elementos tem os outros. Agora veja na observação. O narcisista é encantado com a sua mediocridade. Isso que é interessante, porque o narcisista é um indivíduo voltado, né, encantado não pela beleza só, como fala a lenda. O narcisista é encantado pelas ideias que ele tem, pelos sentimentos que ele tem, pelas coisas que ele tem. É um indivíduo encerrado em si próprio. Portanto, é um indivíduo que está a caminho de uma doença grave, de uma esquizofrenia, de uma depressão, ou de uma outra doença qualquer, obsessão, etc. Agora, de onde que veio o narcisismo? Veja esse quadro. O Narciso, de Michelangelo Caravaggio. Veja que o Michelangelo, ele fez essa figura de um indivíduo encantado com ele mesmo, né? Então, o que aconteceu? O indivíduo, ele se olhou nas águas, né, que tinha lá, e viu a figura dele e ficou encantado. E diz a lenda que ele caiu e se afogou por causa disso. Mas veja que o Freud usou muito a mitologia grega, porque a mitologia consegue dizer muita coisa importante da vida psicopatológica. Agora, a questão do narcisismo é muito importante, porque o indivíduo narcisista, e uma grande parte da humanidade é assim, ele é tão centrado nele mesmo, é tão assim, encantado com ele mesmo, ou então com as coisas que ele tem, que ele não progride na vida. E, portanto, ele não estabelece mais contatos com o mundo exterior. Agora, eu vou mostrar para os senhores quais são os sinais para indicar que a pessoa é narcisista. Veja, em primeiro lugar... Gasta mais do que ganha. Então, notem, né, que principalmente cartão de crédito, essas coisas, levam o indivíduo ao desastre se ele for narcisista, porque ele tem ideia que ele pode gastar o que quiser e nunca vai faltar. Veja em segundo lugar. Tem um pensamento superficial. Quer dizer, não é um indivíduo que se aprofunda em nada, porque para ele basta o que ele pensa. Ele é tão encantado com as próprias ideias que ele não procura outros autores para saber os pensamentos melhores do que os dele. Veja em terceiro lugar. Cuidado exagerado com a aparência. Bom, isso é evidente por si, né? Aí a gente lembra essas pessoas que, eu não vou citar o nome, mas não usava 2 roupas no mesmo dia. São pessoas que têm tanto cuidado
nas suas vestes, nas suas fantasias, né, no que ela mostra, que elas não têm quase tempo para se dedicar a nada mais importante. Então, veja em quarto lugar. Vivem fazendo plásticas. Aí é vantagem, né, E para academias, né, Dr. Kevin? os médicos, né, que fazem plásticas. São pessoas que não saem, né, das mesas operatórias fazendo mudança no corpo, mudança no rosto. E também na academia, como você falou, né? Pessoas que frequentam as academias e parecem que não tem outra coisa na vida que fazer. Veja em quinto lugar. Tem um convívio desagradável. Por que o convívio é desagradável? Porque essas pessoas são tão encantadas com elas próprias que não tem diálogo. Pode puxar qualquer assunto, elas não sabem conversar, porque elas só sabem falar delas mesmas. Até tem um fato interessante. Uma mulher estava numa reunião com as amigas, então ela só falava de si própria. Ela falou durante 1 hora de si própria. Depois ela parou assim e pensou: minhas colegas, eu estou cansada de falar de mim mesma. Agora falem vocês de mim. Então são pessoas desagradáveis na convivência, porque elas só falam delas, geralmente, e do que elas pensam. Veja em sexto lugar. São artistas fracassados. Existe uma multidão de pessoas que querem ser artistas, né? Então, ou são pintores, ou músicos, mas eles não conseguem maior sucesso, porque são muito, assim, narcisos, né? Uma pessoa narcisa, ela não evolui no ramo em que ela escolheu, mesmo sendo professora, assim, de uma universidade, elas não melhoram. Veja em sétimo lugar. Sofrem de preguiça congênita. Porque o narciso, ele acha que ele se basta para si mesmo. Então, ele não tem que fazer nada para melhorar. Ele, então, é como o Buda, né? Assim, escarrapachado, sonhando com as próprias glórias. Veja em oitavo lugar. Incentiva a megalomania. É claro, né? O Narciso, ele é muito megalômano. E em nono lugar. Colocam-se como deuses. Como é evidente. Veja a observação. O narcisismo é uma enorme porta aberta para todas as doenças, principalmente as mentais, a esquizofrenia, as depressões e as paranoias. Nós já voltamos, né? Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações. The party's pretty boring until she approaches. Single, blonde, lovely blue eyes. I want to have your children, she says. You don't understand a word. Now don't you wish you'd learned English? Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Keppe, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. Vivemos ainda no paraíso terrestre.
mas sem aceitá-lo. Atacamos o que de mais belo, bom e real existe. A consciência de nossa inveja e inversão será o retorno a este paraíso. É para trazer esta consciência que surgiu a associação Stop a Destruição do Mundo. Estamos resgatando o mundo para o bem. Junte-se a nós. Então, o Dr. Kepp, no segmento anterior, estava discorrendo a respeito do narcisismo e como que as pessoas, não só mulheres, mas homens, conseguem ser tão narcisistas a chegar assim a uma atitude muito desagradável. Então, ele mencionou também as pessoas que já se acham tão boas, tão bacanas, que eles ficam assim como que desinteressados até em cuidar da aparência física. Já se acham tão bonitos, tão agradáveis, tão charmosos ou tão atraentes que não precisam cuidar da aparência, se relaxam, se vestem mal, às vezes até cheiram mal alguns indivíduos e não têm essa percepção, porque estão num mundo assim de delírio, um mundo mágico. O mundo do narcisista é um mundo mágico, o mundo das suas ideias, onde ele pensa que o que ele pensa, o pensamento dele, é a realidade, é o que vai acontecer. Então, não notando esse enorme hiato que existe entre os pensamentos próprios e a vida real. E também estava me lembrando, né, nesse problema de uso de automóveis, que todas as pessoas, muitas vezes, elas preferem usar um carro para si mesmo, uma marca nova, às vezes se enterram em dívidas para poder ter um automóvel novo e satisfazer ao narcisismo. E com isso a sociedade, a natureza, o trânsito leva a breca, com a poluição, com o trânsito e com os gastos excessivos, além das possibilidades do cidadão. Então tudo isso é ligado ao problema de narcisismo. Eu vou pôr um quadro aí para ajudar a esclarecer essa questão. Veja aí as consequências do narcisismo. Primeiro, baixo nível intelectual. Ele pensa que já sabe tudo. Então, o narcisista, ele é tão encantado com o que ele sabe que tem um livro até, O Conselheiro Acácio, um livro antigo, acho que foi feito em Portugal, em que o indivíduo falava assim com máxima autoridade as maiores bobagens que havia. De maneira que esse conselheiro Acácio ficou famoso. Então, o narcisista, ele cai assim no ridículo, porque aquele pouquinho que ele sabe, ele fala como um doutor, assim, um indivíduo que sabe tudo. Veja em segundo lugar. O narcisista não consegue gostar de ninguém. Só ama a si mesmo. Veja que o indivíduo assim seco, né? O indivíduo sem afeto, é claro, né? O indivíduo que é narcisista, ele está tão encantado com ele que não tem encanto mais com ninguém. Então ele não consegue assim transcender, né, a si mesmo e dar afeto para os outros e realizar alguma coisa. Não só em relação ao outro, mas um livro, por exemplo, não consegue admirar qualquer joia assim de literatura, qualquer joia científica, ele despreza. Por quê? Porque certamente não está de acordo com aquela ideia meio primitiva que ele tem. Portanto, o Narciso é um indivíduo bastante primitivo. Veja agora, em terceiro lugar. Toda doença carrega uma dose enorme de narcisismo. O narcisismo abre as portas para todas as enfermidades. Não só as enfermidades mentais, né? Mas as enfermidades também do físico. Aliás, não existe nenhuma enfermidade física que não seja mental. É muito difícil de perceber isso, porque a maior parte das pessoas, com qualquer sintoma que tem, ele corre no médico, toma remédio, às vezes se interna, se opera. Então, a pessoa, por exemplo, que tem essa atitude de doença,
hipocôndrica, como fala, é uma pessoa super narcisista. Então coloca os médicos a serviço dele, coloca os hospitais. Esse pessoal que frequenta, né, seguro-saúde são extremamente narcisistas por causa disso, porque eles querem a atenção de todo mundo. Então, mesmo tendo uma dorzinha de cabeça ou no corpo, eles acham que eles não podem ter. Então, são pessoas idealistas, idealizadoras. São pessoas que idealizam tudo. Acham que tudo que eles têm, tudo que é assim, conhecimento, tudo que está perto dele é uma maravilha, principalmente a família. E os outros, então, sabem que é uma pessoa muito ridícula, né? Que não há razão para isso, mas ela não percebe. Então, é muito importante isso, ver que a pessoa narcisista não tem um alcance intelectual muito grande. Então, veja aí um dístico. A enfermidade mental é pura representação. Então, veja, a enfermidade mental, quer dizer, a doença, né, principalmente mental, o indivíduo com trejeitos, o indivíduo que é superficial, o indivíduo que não se fixa em nada, o indivíduo inconstante, o indivíduo que toma droga, o indivíduo que não sai, né, das representações, esse indivíduo é que acaba ficando doente. Então, um grande erro na psicopatologia foi achar que a doença vinha assim de baixo para cima, compreende? Que eram instintos ruins, que eram as tensões assim físicas que dariam qualquer doença. E não que tudo vem de cima para baixo. Quer dizer, toda doença não vem do corpo para a mente, vamos dizer assim, mas vem da mente para o corpo. Quer dizer, essa ideia de que a doença vem da vida sensorial é totalmente falsa. A vida sensorial é praticamente uma vítima do que a pessoa pensa. Agora, veja quem tratou desse assunto. Arthur Schopenhauer. E o que o Schopenhauer fazia? Ele era um pensador alemão, né? Judeu alemão, e foi ele que deu os padrões para a psicopatologia moderna começar. Então, Freud se baseou muito nele. Se tivesse se baseado mais, aí o Freud teria dado enorme desenvolvimento para a psicopatologia. Veja a primeira sentença que ele fala. Só é possível conhecer o que nos aparece, e não a coisa em si, inspirando-se em Kant. Então, isso que ele escreveu, né, baseado em Kant, que a essência não era possível conhecer, eu estou mostrando agora que através da metafísica é possível conhecer, sim, que a essência está escondida, né? O que é a essência do ser humano? A gente pode se basear naquela ideia sobre o mal, que o mal é a privação ao bem. Então, se é privação ao bem, o indivíduo tem o bem. E ele cai no mal quando ele se priva daquele bem que ele tem. E esse bem que a metafísica considera é universal. Está em todos os compêndios, está em todos os trabalhos de metafísica. É uma ideia que vem dos gregos antigos. Então, o que é a base do ser humano? O que é a essência? É o bem, é a verdade e é a estética, né? Que é praticamente a beleza, o equilíbrio das formas. Então, veja, continuando com Schopenhauer, veja em terceiro lugar o que ele fala. A consciência seria a mera superfície da mente, ou seja, a crosta. Então, veja, um grande erro dele, porque a consciência não é a superfície. A consciência é praticamente toda a estrutura fundamental, que quando o ser humano rejeita, vê
que ele é são na base, que é verdadeiro, que é belo, vamos dizer, quando ele rejeita e nega, isso é que ele cai doente. E veja, em quarto lugar, Viver é sofrer. O mal é inerente à existência humana. Então ele advoga o pessimismo, né? mas o mal não é inerente à existência humana, compreende? É o bem. Se a pessoa está no mal, não é porque ela não tem o bem, não tenha o que a torna feliz. Ela tem. Então eu queria mostrar dois seres que eram também humanos e que são exemplo dessa estrutura perfeita e que não eram narcisos. Veja quem são. Maria, né? Nossa Senhora, Mãe de Cristo. Ela, pela humildade dela, né, ela mostrava através da conduta que ela não tinha narcisismo, porque ela podia ser narcisa, porque ela é dotada, né, de uma beleza extrema. E o filho dela, né? Jesus Cristo. Também. Então, retornaremos na semana que vem para darmos continuidade ao nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Até lá.